Tem sido recorrentes no futebol brasileiro os acessos de fúria, as declarações acusatórias que colocam em dúvida a lisura da disputa do Campeonato Brasileiro, por exemplo, do futebol de uma maneira geral por aqui. E o vídeo de hoje vai tratar disso e tentar entender por que isso acontece. Eu acho que as explicações para isso, a raiz, a base de tudo, vai muito além dos campos, muito além do futebol. E olhar para o futuro enxergando o perigo do momento em que nós passamos, assim, do momento que estamos vivendo, o perigo para o negócio futebol. Aqueles que dependem dele não estão, alguns, entendendo o perigo disso tudo, desse caldeirão que a gente está vivendo. E a fervura só aumenta. E quem deveria baixar essa fervura está aumentando e está colocando mais coisa no caldeirão. Então eu quero fazer um alerta, uma análise de tudo e um alerta desse perigoso momento. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal rumo a 140 mil inscritos. Antes da gente entrar no tema, os meus palpites para hoje. Que segunda-feira grande do Brasileirão, hein? Faz tempo que não tem uma segunda dessa. Olha só, empate no Clássico de São Januário e vitória do Santos na Vila Belmiro. São os meus palpites para hoje. Quer vir comigo? Vem. Quer ir na contramão? Chega mais também. Clica no link que eu deixo no primeiro comentário para você fazer o seu palpite, a sua fezinha dentro do site do Aposta Ganha. Primeiro comentário do vídeo, larguei o link lá. Aí, qual é o primeiro passo? Fazer o cadastro. Cadastrou rapidinho, pum, já tá valendo, já pode dar o palpite para hoje, sempre com responsabilidade, tá, galera? Isso é muito importante. Primeiro comentário do vídeo, o link tá lá te esperando. Bom, essa semana que passou, a gente teve mais 2 episódios que eu considero graves, eu julgo graves, importantes e perigosos, envolvendo declarações, gestos de personagens do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o John Textor, o dono do Botafogo, que perdeu a linha, se descontrolou na beira do campo depois da virada por 4-3 para o Palmeiras. Uma nota aqui, eu citei isso no vídeo da quinta, né, que abordou o jogo, aquele vídeo extenso de 50 minutos, e vou repetir. Não era para ele estar ali no campo, né? Isso me remeteu aos tempos de Eurico Miranda, anos 90. Nós estamos numa gestão profissional, vem um cara norte-americano, bilionário, pô, vai profissionalizar o clube, caramba, vai trazer um investimento, vai ser um negócio legal. O cara se comporta como, pô, Emil Pinheiro, botafoguense mais antigo, vai lembrar, na beira do campo do Maracanã, porra, o Textor ali, a imagem, além do conteúdo, das falas do Textor, essas falas terem sido muito, muito perigosas e que vão render a ele punições e que podem render problemas ao clube, a estética também, sabe? A imagem não foi legal, não comunicou bem. Pô, o dirigente da beira do campo esbravejando, teve discussão com o Abel Ferreira, sabe? Dos vestiários ali. Negócio ruim. Assim, passou esse tempo, gente. Mas isso já foi registrado lá no vídeo da quinta, mas para quem não pegou, queria fazer esse ponto aqui também. E no sábado, no clássico entre América e Atlético, lá em Uberlândia, teve o Hulk, que foi lá fazer o gesto com a mãozinha assim, opa, estão roubando a gente. Aí na súmula do árbitro, eu estava lendo isso hoje aqui, o árbitro é de Pernambuco, o José Pereira de Lima. Na súmula ele colocou que o Hulk xingou de várias palavras a arbitragem, virou para ele, juiz, e falou, vai tomar naquele lugar, seu filho disso, filho daquilo, vai se ferrar. Isso tudo está em súmula. Quando o Hulk saiu do campo, virou para o quarto árbitro e falou assim, você é um palhaço, você quer aparecer, você veio aqui para prejudicar o Atlético? E aí fez ainda o gesto lá e tal. E quando isso tudo está na súmula. E aí, fora da súmula, o que a gente viu na imprensa, quando os microfones se aproximaram do Hulk, o Hulk falou, eu tô de saco cheio, eu quero ir embora do Brasil, daqui a um mês eu tô metendo o pé mesmo, tô indo embora e tchau. E aí, na madrugada, o Hulk gravou um vídeo dizendo que tava de cabeça quente, não foi bem assim e tal. Aliás, o Hulk foi expulso dos 2 clássicos contra o América. No primeiro turno foi a mesma coisa, do clássico do Mineirão. Ele foi expulso pelo Wilton Pereira Sampaio, porque reclamou da arbitragem também. Os caras estavam festejando, parece, né? Acho que teve uma imagem do Wilton lá, junto com a arbitragem, eles comemorando o próprio desempenho. O Hulk teria virado para eles, vocês estão comemorando o quê? Vocês são uma vergonha e tal. Bom, o caso específico do Hulk, eu não vou analisar só como um todo, tá? Eu não vou separar o Hulk, eu não vou colocar o Hulk somente no mesmo balaio, sem analisar também individualmente, sem fazer uma pequena separação aqui. Eu já disse em alguns vídeos que entendo que o Hulk, aliás, fiz até um post em rede social, em texto, que repercutiu a beça na época. O Hulk
me parece um jogador que não conta com a boa vontade da arbitragem. É a impressão que me passa. A culpa é dele. É o próprio comportamento que faz os árbitros o rejeitarem. É o próprio comportamento que faz os árbitros criarem uma imagem ruim dele. Pode ser, eu não sei qual é o motivo, mas eu sei que isso existe, assim, é a minha percepção vendo os jogos. E se isso existe, é um grave problema. O Filipão chegou a falar disso, né? E não provou. Eu não estou acusando nada aqui, ao contrário do que fez o Filipão. Eu sei que lá dentro tem uma orientação para não dar pênalti no Hulk. Eu não posso falar isso porque eu não sei se tem mesmo. Se eu soubesse, eu seria o primeiro a alertar aqui, a trazer isso como denúncia. Mas eu não tenho. O que eu tenho é uma sensação de que alguns lances no Hulk são ignorados. Será que é pelo fato dos árbitros não terem boa vontade, entenderem que o Hulk simula, entenderem que o Hulk gosta de criar uma situação de conflito dentro do jogo? Eu não sei, mas a minha sensação é de que muitos lances no Hulk são ignorados pela arbitragem. E aí é um ciclo assim que... Aí você tem o Hulk que reclama, a arbitragem não marca, o Hulk reclama mais, a arbitragem continua não marcando, o Hulk reclama mais, sabe? E aí ele explode. Porque também deve ser muito incômodo. As duas coisas eu acho que são muito ruins. O árbitro que tem um jogador para controlar, que passa o tempo todo reclamando, ofendendo, enchendo o saco, caindo, simulando, deve ser péssimo mesmo. Deve ser péssimo para um jogador receber faltas verdadeiras, são faltas, e ver o árbitro ignorar, aí o cara vai se irritando. Então as duas coisas assim, enquanto não interromper isso, fica esse clima impossível de se administrar. Não tem árbitro que administre uma situação como essa. E também não tem jogador que passe pelo que o Hulk às vezes parece passar nos jogos, que se mantenha totalmente sereno durante 90 minutos. Eu entendo tudo nessa história aí. Eu acho que tá tudo ruim, acho que tá tudo mal conduzido, eu acho que a arbitragem é a raiz de tudo. A base é a fragilidade dos nossos árbitros, a falta de critérios, a má preparação, o descontrole emocional, a frouxidão dos árbitros. Dependendo do estádio, dependendo do tamanho da torcida, dependendo de quem grita mais, algumas marcações são feitas ou não. É o que me parece. É uma análise de quem assiste, narra e comenta jogos. Somente isso. Não tem qualquer acusação aqui, juízo de valor, nada disso. Nada disso. Mas são fatores emocionais. Assim como fatores emocionais influenciam no desempenho de um jogador, por que não vão influenciar no desempenho de um árbitro? E isso, às vezes, me parece muito nítido, muito evidente, quando a gente vê todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então é complicado, é uma situação muito complicada, mas a base de tudo, para mim, está na fragilidade. Quem tem o comando é o árbitro, quem aplica as regras do jogo é o árbitro, quem é a maior autoridade no campo de futebol é o árbitro. Então, se as coisas vão mal, o primeiro culpado de tudo isso é o árbitro. Depois nós temos jogadores e treinadores que não contribuem também para o bom ambiente dentro do campo, nem dentro nem fora. Não contribuem. Dia desses, só para dar um exemplo, eu narrei um jogo do Paulista Sub-20. O jogo foi Palmeiras e Portuguesa. Era a fase quartas de final, era o jogo da volta. O Palmeiras classificou. O primeiro jogo tinha terminado empatado, o segundo jogo o Palmeiras venceu e classificou para a semifinal. E aí, jogo de Sub-20 não tem muita torcida. Então o estádio está vazio. E os microfones que ficam na beira do campo captam tudo que os treinadores falam, que os jogadores reservas falam, que o quarto árbitro fala. A gente ouve tudo, tudo. E eu citei isso na transmissão, eu destaquei isso na transmissão. Falei, gente, como é que a gente quer cobrar que o jogador chegue no profissional respeitando a arbitragem, se preocupando em jogar, se preocupando menos em reclamar, mais em jogar, se na formação ele aprende o que ele está aprendendo aqui com os treinadores da Portuguesa e do Palmeiras? Era reclamação o tempo todo, era xingamento o tempo todo, era pressão no árbitro o tempo todo e muitas das reclamações infundadas. Era bate-boca entre os dois treinadores. Chegou um momento que os técnicos da Portuguesa e do Palmeiras discutiram na beira do campo, um tirando onda com o outro, um zoando o outro, um reclamando o outro. Seu time tá caindo, fazendo cera, cala a boca você daí. Porra, é assim, é essa a formação que a gente vai dar para os jogadores da base. Gente, isso é desde a base. Se você acompanhar os torneios de base, você vai ficar estarrecido como eu fiquei narrando esse jogo. Foi agora, em outubro. Falei, meu Deus, gente, ó, nós estamos no mato mesmo. Porque a garotada aprende que reclamar faz parte, que reclamar
Na verdade, não é só uma coisa assim, faz parte, todo mundo. Não, reclamar é importante para conseguir o resultado. Reclamar é importante para trazer o árbitro para o nosso lado. Reclamar é importante para desestabilizar um árbitro que emocionalmente é frágil. Percebe? Então isso é ensinado. Eu não sei se isso é ensinado em preleção, se isso é ensinado em treino, se isso é mostrado em vídeo, mas o comportamento você ensina também pelo exemplo. O cara é o líder de meninos de 19, 18, 20 anos. Então eles vão se espelhar, eles vão mirar o exemplo do treinador. Aí, é isso que o treinador está me ensinando pelo exemplo. A postura tem que ser essa, tem que reclamar mesmo. Quem não chora não mama. E aí eu acho que essa reclamação do Hulk, a reclamação do Textor, os caras falando em roubo, teve o Abel falando em sistema, o João Martins, né, falando em sistema, o Abel várias vezes reclamando, e tantos outros exemplos ao longo do Campeonato Brasileiro de gente falando em sistema, esquema, não querem deixar o time tal ganhar, operação salva isso, salva aquilo, é jogador falando, é torcedor falando, é jornalista falando. Está tudo inserido no mais problemático problema que temos como sociedade no Brasil. Aqui é a cultura do cada um vê o seu. É a cultura do cada um olha para o próprio rabo. É a cultura do vamos levar vantagem sempre. Isso vai muito além do futebol. Quando um cidadão que paga lá o seu imposto todo mês, ele olha para uma autoridade, para alguém que, né, teve um poder atribuído a ele, e vê que essa pessoa tem zero espírito público, zero. O cara não está preocupado em servir a ninguém, ele está preocupado em tirar uma vantagem para si próprio. Não são todos os homens públicos e mulheres públicas que agem assim, ainda bem, mas há um número significativo na sociedade. Esse exemplo de cima para baixo é trágico. Ele tem um efeito destrutivo que a gente não consegue mais controlar. Então, no Brasil, a sensação que se tem é que sempre tem alguém querendo te sacanear. Você acha que isso não vai passar para o futebol? Sempre se desconfia. Puta, esse cara, hein? Isso tá bom demais para ser verdade. Tem um esquema aí, só pode ser. Só pode ser. Isso em várias áreas. Se desconfia de tudo no Brasil. Porque, infelizmente, pessoas que ocupam postos de liderança, algumas autoridades, não se comportam da maneira que deveriam se comportar. E aí quem tá embaixo olha, quer saber? O cara lá em cima tá vendo dele, eu vou ver o meu também. E o cara lá em cima tá metido no esquema? Tem esquema na porra toda. Óbvio que tem. Olha aí, ó, isso é sacanagem, isso aí é bandalheira. Então, assim como eu chego aqui e faço vídeos sobre o racismo que o Vinícius Júnior sofre e entro no seguinte campo, poxa, a sociedade espanhola precisa discutir aí as suas mazelas, a sociedade espanhola precisa debater, olhar para si própria, olhar para o espelho. No aspecto da moralidade, a gente precisa fazer o mesmo aqui no Brasil. A mesma coisa. Por que a gente desconfia de tudo? Será que existe mesmo problema em tudo? Será que existe má intenção em tudo? Eu não sou Alice no País das Maravilhas, gente, de chegar e dizer aqui, não, eu tenho certeza, eu boto a minha mão no fogo que toda a arbitragem brasileira, um quadro enorme, num país gigante como o nosso, num país que tem tamanho de continente como o nosso, não, eu boto a mão no fogo, toda a arbitragem brasileira é honesta. Eu não faço isso. Eu não faço. Eu não sou louco. Eu não faria isso com árbitro, eu não faria isso ao falar de advogados, eu não falaria isso ao analisar os médicos brasileiros, eu não colocaria a minha mão no fogo por todos os empresários brasileiros, eu não colocaria a minha mão no fogo por todos, sei lá, os motoristas brasileiros, em nenhuma área de atuação, porque em todas nós temos bons e maus elementos, bons e maus profissionais. Por que na arbitragem não vai ter também? Deve ter alguém, claro que deve ter alguém. Já tivemos casos de manipulação de resultado no Brasil, agora eu não acredito que seja a maioria. Não acredito mesmo. Até porque, gente, precisa decidir. Se as pessoas falam em sistema, o João Martins lá atrás falou em sistema, o auxiliar do Abel. O sistema não quer que o Palmeiras vença. O Palmeiras, no momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou de empatar em pontos com o Botafogo, mesmo com jogos a mais, é verdade, mas acabou de empatar em pontos com o Botafogo. A tese do João Martins está destruída, porque se o sistema não quisesse que o Palmeiras fosse campeão, ele já teria dado o título ao Botafogo há muito tempo, quando o Botafogo chegou a abrir 14 pontos de vantagem na liderança. Se a tese de, sei lá, do Textor ou de alguém do Botafogo é que a CBF é corrupta e não quer deixar o Botafogo ser campeão, por que ela vai fazer isso só agora? Deixando o Palmeiras ser campeão só agora. Por que ela não matou as chances de título do Botafogo lá atrás? Precisa entender lá embaixo qual é a operação que está valendo.
se é a salva Santos ou se é a salva Vasco. Porque teve o pênalti a favor do Santos, em cima do Soteldo, que eu não acho que foi pênalti, dentro de Itaquera, mas muita gente acha que foi, beleza. E aí começaram na segunda-feira, salva Santos, Operação Salva Santos. Aí no feriado, teve a polêmica do gol do Vasco, em Cuiabá, Operação Salva Vasco. Vocês precisam decidir o que é. A verdade é que, como nós temos na sociedade brasileira essa cultura enraizada de todo mundo levar vantagem e de muitos esquemas de corrupção de quem deveria dar o exemplo, a gente acha que o padrão do Brasil é sempre esse. Enquanto não se quebrar esse padrão, vamos ficar nessa. Só que tem outros dois pontos aí também. Tem o choro do mal perdedor, que é uma coisa que também está muito presente na nossa sociedade. Aqui não se aceita perder. Isso vai para tudo, tá? Isso vai muito para política também. Não se aceita perder. Aqui ninguém faz, com raras exceções, oposição construtiva. Aqui é o seguinte, eu quero chegar ao poder. Eu perdi, ódio puro. Eu perdi, é oposição por oposição. Não é oposição por ideia, não é oposição construtiva, não é oposição fiscalizadora. É oposição contra tudo. Porque quem tem que estar lá sou eu. Quem está lá não presta. Só presta eu. Então vale muito esse conceito pro ganhou, tá tudo bem, perdeu, peraí, como assim, como é que eu pude perder? Não, fui roubado, eu fui sacaneado. Então tem muita coisa do mal perdedor. E tem a coisa do irresponsável que joga tudo ao vento. Aqui também se tem uma cultura de vomitar o que você está pensando sem o mínimo de responsabilidade. Peraí, eu preciso refletir, opa, eu preciso ter prova. Eu não posso manchar a imagem de alguém, eu não posso jogar a imagem de um árbitro na lama. Eu, Jorge Igor, acho nossa arbitragem péssima. Mas até hoje eu não tive qualquer prova de que árbitro tal recebeu dinheiro, entrou em campo para fabricar resultado de jogo. Eu não posso chegar aqui e falar o Palmeiras foi roubado, o Botafogo foi roubado, o Fluminense foi roubado. Eu não posso. Roubado, esse termo é muito sério. As pessoas não têm, muitas me parece, não têm responsabilidade com os termos que utilizam. Então tem muito essa cultura aqui do dane-se, o cara sai falando mesmo, atinge a reputação do outro e peraí, calma. Tem muito ladrão no Brasil? Tem. Todo mundo é ladrão? Não. Enquanto a gente não fizer essa separação, vai ficar um clima horroroso pra gente viver, vai ficar um clima irrespirável. Como é que eu vou viver num país onde eu desconfio de todo mundo? Como é que eu vou entrar num negócio? Futebol é um negócio. Eu vivo do futebol. Eu vou trabalhar do futebol sabendo que ali, desconfiando de putaria o tempo inteiro. Só tem bandido, só tem ladrão. Por que eu tô fazendo aqui, então? Então, eu acho que a galera precisa desarmar espírito, ser mais responsável com o que fala, mas, ao mesmo tempo, entendo que o contexto do Brasil é um contexto muito problemático. Porque vai levar anos, se é que a gente vai conseguir, mas vai levar anos para a gente mudar essa cultura, para que todos tenham espírito público, para que a honestidade reine, para que as pessoas tenham orgulho de serem honestas, baterem no peito e falar, eu sou honesto, eu tenho um privilégio aqui, eu vou abrir mão dele. Em prol de uma coletividade. Eu vou pensar no que é melhor para a minha sociedade, eu vou pensar no que é melhor para a minha população. Isso vai levar anos, décadas, sei lá, séculos, não sei. Mas o vídeo é só para mostrar assim, o que eu penso das decisões que as pessoas estão tomando e de onde surgiu isso. Isso vai além do futebol, infelizmente. Temos profundas questões éticas para resolver no Brasil. O resumo de tudo é isso aí. E quem acusar alguém de qualquer coisa, quem me acusar um dia de qualquer coisa, eu me coloco na pele do árbitro. Alguém chegar aqui e falar, o Jorge é vendido, o Jorge dá essa opinião aí porque ele é vagabundo, porque ele tá no bolso de alguém, porque tá recebendo de alguém, é ladrão, é pilantra de opinião, é prostituta de microfone. Se alguém me acusar disso, vai ser processado, é óbvio. Eu vou ficar muito mal com uma acusação como essa, porque eu tenho caráter, porque eu durmo tranquilo no meu travesseiro, porque eu não faço do meu trabalho um lugar de sacanagem. Isso vai me abater, porque eu tenho caráter e escrúpulo, e o cara que fizer isso vai ter que ser processado. O árbitro que receber esse tipo de acusação sem prova tem que ser processado também. Você pode desconfiar, você pode ficar irritado, você tem todo o direito de ficar puto com a arbitragem, tem todo o direito. O que você não tem direito é de manchar a imagem de alguém sem prova. Se você tiver alguma prova, me traga. Vou ter o maior prazer em desmascarar quem está querendo ferrar o meu esquema chamado futebol, onde eu vivo. Isso aqui, esse negócio chamado futebol, é o que bota comida na minha mesa.
É a minha paixão e é o meu ganha-pão. Se alguém estiver ferrando isso aqui, eu sou o primeiro a... Ah, que beleza, que bonito, hein? Vou botar a cara desse malandro pro Brasil inteiro ver. Enquanto não tem prova, você não tem, eu não tenho, não vamos falar disso. Não sejamos irresponsáveis. Boa semana para todo mundo. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.